Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Sem dúvida alguma, esse é um dos textos mais belos e mais conhecidos das Escrituras, o Salmo 23, também conhecido como o Salmo do Pastor, cujo autor foi Davi, um pastor de ovelhas. Nesse texto, irmãos, de múltiplas abordagens, para a nossa reflexão hoje, eu quero extrair desse texto, do texto literário escrito por Davi, algumas das nossas grandes situações de relação com Deus. Como que nós podemos classificar a nossa relação com Deus? O salmista Davi, nesse salmo, nos ensina algumas lições e a primeira lição que nós podemos aprender nesse texto, irmãos, é que a nossa relação com Deus deve ser uma relação de comunhão e proximidade. Deve ser uma relação de comunhão e proximidade. O texto no verso primeiro diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu chamo a sua atenção para essa expressão quando ele diz: O Senhor é meu pastor. Ele usa o pronome possessivo meu, ou seja, ele tem um respaldo de um histórico no passado que fez com que ele aprendesse a desenvolver essa relação com Deus. Quando ele diz o Senhor é meu pastor, ele não está falando de algo que alguém lhe disse. Ele não está falando de algo que ouviu alguém dizer. Ele está falando de algo presencial, experimental. Ele está dizendo: Ele é o meu pastor e nada há de me faltar. Não vão me faltar lutas, não vão me faltar grandes dificuldades, não vão me faltar lágrimas, mas também não vão me faltar livramento. Graça, misericórdia, assistência, refúgio, não vai me faltar acolhimento, porque Ele é o meu pastor. A relação do pastor com a ovelha, irmãos, e da ovelha com o pastor era uma relação mútua. As ovelhas aprendiam o tom de voz do pastor e quando ele as chamava, elas vinham. Havia uma relação muito próxima da ovelha com o pastor e do pastor com a ovelha. Portanto, essa relação nossa com Deus deve ser, em primeiro lugar, uma relação de comunhão e de proximidade. Nós não podemos, de maneira alguma, terceirizar a nossa vida espiritual para qualquer situação que seja. Ninguém pode assumir por nós a responsabilidade da nossa vida espiritual. Quando Davi diz: O Senhor é meu pastor, ele está dizendo: Eu o conheço. É necessário que nós também aprendamos a desenvolver uma nossa relação, irmãos, de comunhão com Deus, não de afastamento, mas de proximidade. Precisamos aprender a conversar com o Senhor, porque quanto mais tempo nós temos com Ele, mais comunhão nós teremos com Ele. O Senhor é meu pastor, uma relação de comunhão e de proximidade. Uma segunda ideia que o salmista nos apresenta nesse texto é que a nossa relação com Deus deve ser uma relação de extrema confiança. Uma relação de extrema confiança. Os versos 2 e 3 dizem assim: Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Isso, irmão, se dá numa relação de grande confiança de saber que o Senhor vai à frente. Ele me faz repousar. Eu acho muito interessante essa expressão, irmãos, porque está na voz passiva. O homem passa a receber a ação de Deus. Ele me faz repousar. O homem vai receber de Deus um comando, a graça e a oportunidade para descanso. Sabe por quê? Porque às vezes nós nos envolvemos tanto numa roda viva
na nossa vida, no nosso dia a dia, que nós mesmos não encontramos tempo para descansar. Deus vai criar circunstâncias para nos fazer descansar. Ele me faz repousar. E o repouso que Deus tem para as suas ovelhas não é em um canto qualquer, mas pastos verdejantes, haverá abundância, haverá fartura, haverá o necessário e mais do que o necessário para o sustento da sua ovelha. O texto prossegue e diz não apenas que ele vai fazer repousar e levar para a água de descanso, porque é Deus quem conduz, Deus é o guia, por isso essa relação de confiança, eu sei que nada vai me faltar, algo que ele já inicia essa ideia no verso 1. No verso 3 fala também que Deus refrigera a alma, é uma ação de Deus. Deus conhece o nosso interior. Ele sabe aquilo que nos aflige, aquilo que tira o nosso sono durante a madrugada. Ele sabe que quando estamos em paz e quando não estamos em paz. Então ele age. Então o salmista entende perfeitamente que a ação de Deus na vida dele é uma ação que o leva a descansar. Irmão, sem dúvida alguma, essa relação nossa com Deus deve ser essa relação de confiança de saber que Deus vai agir na vida de cada uma das suas ovelhas. Deus tem agido na minha vida, Deus tem agido na sua vida. É fundamental que entendamos isso e que vejamos isto. É necessário que os nossos olhos contemplem a ação de Deus em nos cuidar, em nos fazer descansar, mesmo quando nós não nos julgamos cansados. Mas é a ação dele, é o olhar do pastor, é um olhar carinhoso, é um olhar de acolhimento, uma relação de confiança. Em terceiro lugar, irmãos, essa nossa relação com Deus também deve ser uma relação de segurança, uma relação de segurança. Eu sou guardado, então eu estou seguro. O verso de número 4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Vale da sombra da morte. Ainda que eu esteja lá, ainda que por lá eu esteja trafegando momentaneamente, não temerei mal nenhum. Os dias que temos vivido, irmãos, atualmente, têm sido dias bem difíceis. Têm sido dias, às vezes, tenebrosos. Pois bem, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temerei mal algum, porque eu sei que ele está comigo. Essa relação, irmãos, que é uma relação de segurança, ela é fruto da nossa comunhão com Deus. Exatamente, ela é consequência da primeira análise que nós observamos, da comunhão. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu descanso. Quanto mais eu conheço a Deus, mais seguro eu estou nas mãos dele, porque eu sei que eu posso descansar, mas ele não vai descansar. Eu sei que eu posso dormir, mas ele não dormirá. O nosso Deus é um Deus que nos cuida, é um Deus que tem um amor por nós grandioso. E o salmista prossegue dizendo: vale da sombra da morte, não temerei. Outros poderão temer, outros poderão zombar, mas eu louvarei, é o que o salmista está dizendo. Eu vou louvar ao Senhor. Por quê? Porque eu sei que Ele está comigo. Eu posso não vê-lo fisicamente ou geograficamente, mas a minha comunhão com Ele é tal que eu sei que Ele está comigo. Eu não duvido da presença de Deus comigo, é o que o salmista Davi nos diz. Irmãos, a nossa relação com Deus deve evoluir, deve caminhar para isso. Que mesmo nos momentos mais terríveis da nossa vida, mesmo nas noites mais trevosas, mesmo nos ambientes mais inóspitos, nós possamos ter a confiança e, assim como Davi, dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
A última análise que nós queremos fazer na noite de hoje é que essa nossa relação com Deus deve ser uma relação para toda a eternidade. Uma relação para todo o sempre. O verso de número 6 diz: Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O apóstolo Paulo já escreveu dizendo que se a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus, com o Senhor, ela está limitada apenas a este mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nós devemos entender, irmãos, que a nossa relação com Deus, ela é uma relação para toda a eternidade. A nossa comunhão com Deus, ela não se restringe à igreja, ao prédio onde nós nos reunimos. A nossa relação com Deus não se resume apenas e tão somente quando nós estamos reunidos com os nossos irmãos, adorando, cantando e sendo edificados pela comunhão com o Senhor. A nossa relação com Deus, ela não se dá apenas e tão somente dentro da nossa casa. Mas nós precisamos ter na nossa mente a ideia de que a nossa comunhão com Deus é para todo sempre. O próprio Senhor disse: na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O salmista Davi tinha isso muito claro na sua mente. Ele dizia: eu habitarei para sempre na casa do Senhor. Eu estarei para sempre com o Senhor. Por isso, atravessar o vale da sombra e da morte não havia problema algum. O vale da sombra e da morte é uma realidade tão certa quanto a realidade da vida eterna com o Senhor. É assim que deve ser a nossa relação com o Senhor, na plena convicção de que habitaremos para sempre com o Senhor. O cristão, o servo de Deus, ele não deve temer a morte. É certo que a morte ainda é um tema muito forte. Muitas pessoas não querem tratar do assunto, mas a morte é inevitável. A morte, irmãos, vai nos levar para as moradas eternas. A morte do corpo se faz necessária. O corpo é finito, o corpo ele é limitado. E esse corpo, ele precisa morrer, ele precisa ser destruído, para que depois, na volta do Senhor Jesus Cristo, ele se revista da imortalidade. E aí habitaremos para sempre com o Senhor. Nós devemos viver nessa terra. Nós devemos viver os nossos dias aqui, mesmo nos dias mais difíceis, atravessando os vales da sombra da morte, na plena certeza de que estaremos para sempre com o Senhor. Concluindo a nossa reflexão de hoje, que belo texto, não, irmãos? Quantas lições! E quanto mais nós ficarmos estudando e meditando nesse texto, tantas outras lições temos a aprender. Que texto rico, que texto maravilhoso! Aprendemos, irmãos, dentre muitas coisas que o Senhor nos ensina, aprendemos hoje sobre como deve ser a nossa relação com o Senhor. Essa nossa relação com Deus não deve ser distante, pelo contrário, deve ser uma relação de comunhão e proximidade, uma relação de segurança. Eu sei que o Senhor cuida de mim a cada nascer do sol. Eu sei que enquanto eu estarei descansando, os olhos do Senhor estão abertos, vigiando o meu sono. Eu sei que eu não posso estar com os meus filhos agora onde ele está, eu não posso, mas Deus está velando por eles. O Senhor está guardando os meus queridos que estão distantes, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Uma relação de comunhão e proximidade, uma relação de segurança, uma relação de confiança e uma relação que é para todo o sempre, para toda a eternidade. Vamos orar agradecendo a Deus? Obrigado, meu Deus, porque Tu és o nosso bom pastor e Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem nos dado, sim, águas frescas, pastos verdejantes, o Senhor tem nos dado descanso. Em Ti nós temos nos refugiado e em Ti temos encontrado abrigo. Em Ti temos encontrado acolhimento. Obrigado, meu Deus, porque essa relação será para todo sempre. Obrigado porque um dia o Senhor nos levará para que vivamos eternamente com o Senhor. Nós desejamos estar com o Senhor para todo sempre. É nisso que nós também cremos. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Se essa palavra lhe trouxe consolo, se essa palavra foi boa ao seu coração, eu quero pedir que você compartilhe esse vídeo com as pessoas do seu contato,
Compartilhe. Existem muitas pessoas que precisam ter essa relação com Deus, uma relação de comunhão, de proximidade, de intimidade, de segurança, de confiança, para que creiam que a vida com o Senhor não é somente aqui na terra, que a vida com o Senhor é para todo o sempre. Compartilhe esse vídeo, espalhe essa semente, evangelize através da internet, compartilhando mensagens saudáveis da palavra de Deus. Compartilhe esse vídeo. Quando nós pudermos nos reunir novamente, eu gostaria muito que você estivesse conosco na Igreja Presbiteriana da Bela Vista, Rua dos Franceses, número 15, no bairro do Bexiga, aqui na cidade de São Paulo. Será uma grande alegria ter você lá com a gente. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida. Um abraço.